terceirização. Essa palavra comprida tem aparecido cada vez mais no mundo do trabalho. Nesse meio significa: uma empresa deixa de executar uma ou mais atividades realizadas por trabalhadores diretamente contratados e as transfere para outra empresa. Mas o que isso significa? Para os empresários, a possibilidade de concentrar investimento nas atividades principais, simplificar processos administrativos, diminuir encargos sociais e, portanto, aumentar lucro e competitividade. Para os trabalhadores, o assunto é outro: a precarização das relações de trabalho, perda de capacidade de organização e mobilização e ainda, muitas vezes, diminuição de salários, benefícios e aumento da jornada. Discutir os impactos sociais e econômicos que surgiram com o aumento da terceirização é pensar no aperfeiçoamento do modelo de organização da produção e do trabalho num mundo globalizado. É pensar em desenvolvimento com base na garantia de direitos a todos os trabalhadores, por um país melhor e mais justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute a terceirização. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 no Litoral Paulista e 102.7 no Noroeste Paulista. Participe desse debate pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356 4930 7356. Para essa conversa, eu tenho o prazer de convidar Reinaldo Finocchiaro Filho, advogado trabalhista, Valéria Pedroso de Moraes, juíza titular da primeira vara do TRT de São Bernardo do Campo, e Ana Tércia Sanches, diretora do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Bem-vindos. Obrigado. Na teoria, a terceirização é defendida como oportunidade para especialização e capacitação de mão de obra e também como promotora de um modelo de cooperação na relação entre empresas. Mas aqui no Brasil, a prática não tem sido bem essa. Eu gostaria que vocês apontassem em detalhes o que acontece com a terceirização, como surgiu esse processo e por onde ele tem caminhado. Vou começar com as damas, Reinaldo. Claro, evidente. Valéria, por favor, bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, tenho que agradecer esse convite, cumprimentar os colegas aqui de mesa e dizer que a temática é relevante, né? Principalmente neste momento em que se discute a terceirização, as consequências, a possibilidade de uma regulamentação da matéria, né? Do campo de vista do direito, a falta de regulamentação da questão, na medida em que a CLT pouco disciplina. O que levou, então, os tribunais diante de uma realidade existente... E a CLT, só te interromper, sem querer te interromper, já te interrompendo, na verdade a CLT tem 70 anos, Exatamente. Um período no qual não existia terceirização, pelo menos Exatamente. Formalmente, né? Então, é uma evolução que veio acontecendo dentro do sistema financeiro, econômico, das empresas que buscaram alternativas para buscar um lucro, né? Obter um lucro. E, diante disso, os tribunais, através de estudos e de perspicácias com a realidade existente, editou a súmula 331 atual, qual disciplina de uma maneira... súmula é um documento que tem força de lei? Não tem, força de lei, sim, porque, na verdade, não seria força de lei. É uma direção dada, né, para que as pessoas decidam daquela forma. É um norteio dado à sociedade para que tenha um parâmetro, já que a legislação não dá essa possibilidade, né? Então, a súmula é o que ampara atualmente as decisões e demonstra deficiências ainda que devem ser tratadas de uma forma mais correta através da legislação, né? Ana, entra na conversa. Como é que você vê a terceirização? Dá um quadro para a gente hoje. Eu sei que o DIEESE, você nos deu aqui, e a CUT produziram, inclusive, um grande documento, né, um livro, texto, sobre essa questão, com resultado de pesquisa sobre esse assunto, terceirização e desenvolvimento, uma conta que não fecha, esse é o nome desse livro, desse relatório. Queria saber como que, do ponto de vista sindical, dos trabalhadores, essa questão tem sido colocada. Bom, boa tarde, queria agradecer também a oportunidade de estar aqui. E
tentando voltar só um pouquinho, se você me permitir, na sua pergunta anterior, quando começou a terceirização, eu acho que no Brasil a datação mais perto, né, do que aconteceu de fato são os anos 90, né? A partir dos anos 90, num cenário um cenário difícil para o mundo do trabalho, um cenário de desemprego alto no Brasil, um cenário de flexibilização, acho que muito do que se falava em cima do custo Brasil, né, do valor da força de trabalho, era no sentido de diminuir esse custo, né, vinculado ao mundo do trabalho. Então, a terceirização começa a aparecer aí, né? E ela, como tudo, né, ela vai chegando devagarzinho, né, vai se instalando em várias categorias. Então, a gente pode dizer que a década de 90 é um marco nesse sentido. E o que a gente percebeu é que ela começou na década de 90, mas ela foi crescendo paulatinamente, né? Tanto é que hoje, esse documento que você citou, esse documento é um documento que a CUT produziu e é um documento riquíssimo porque ele foi entregue na audiência pública que o TST chamou no ano de 2011, em outubro de 2011, e a CUT participou, todos os ramos da CUT participaram, todos os ramos da CUT foram aceitos para serem ouvidos, né? Eu fui em nome do setor financeiro, fui falar em nome do setor financeiro lá, e nós produzimos então esse dossiê que tem aproximadamente 400 páginas, né? O dossiê, ele dá a visão dos trabalhadores vinculados à CUT, no caso, né, em torno dessa questão. Nós tivemos o apoio técnico do DIEESE, mas o fundamental é que ele revela exatamente o que para nós é nevrálgico, que é a terceirização. Ela tem significado um retrocesso nas relações de trabalho, ela tem significado a precarização das condições de trabalho, e isso nós conseguimos demonstrar por diversas formas, né? Então, a gente vai conseguir demonstrar como é que isso se reflete na jornada, como é que isso se reflete no salário, como isso se reflete no adoecimento. Então, eu acho que tem um dado gravíssimo que a gente nunca vai poder deixar de falar nessa questão da terceirização, é que quando você olha o número de acidentes de trabalho, quando você olha o número de mortes, o que é muito mais impactante, né? Porque morte não tem vez, né? Morte é morte. Nós temos aí os dados de que categorias importantes como energia, né, o setor de energia, nós temos aí, né, os dados apontam que 80% das pessoas que morreram são terceirizadas. Então, ou seja, no trabalho terceirizado a gente encontra maior vulnerabilidade, né, um maior risco do trabalhador não só adoecer, se mutilar, como também morrer, né? Então, acho que isso é algo extremamente grave. Geralmente mais precárias de trabalho. Sim, que a gente pode até... Eu quero colocar o Reinaldo na conversa, mas antes de dar a palavra ao Reinaldo, quero dizer que o nosso quarto convidado à mesa de hoje chegou, Teonílio Monteiro da Costa, o Barba, que é diretor administrativo e financeiro do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Bem-vindo, Barba. Obrigado. Está aqui conosco. Então, Reinaldo, por favor, como é que você vê a questão da terceirização? Sei que você tem advogado para o sindicato patronal, né? E a leitura de vocês, quer dizer, como é que vocês analisam essa questão? Eu concordo com a Ana. Tudo começou há uns 20 anos atrás. Eu sou advogado do sindicato patronal, que tem 20 anos. Então, você vê que aí você já começou a ter uma necessidade de organizar melhor essa categoria. A CLT, como você disse, tem 70 anos. Então, 70, 20, nenhum dos dois são tão velhos assim. Muita coisa a gente tem que fazer em prol da terceirização para melhorar a possibilidade de você ter um enfrentamento para colocar para a sociedade que a terceirização não é algo que vai buscar a precarização de nenhum trabalhador. Não é esse o nosso objetivo. Nós, empregadores, apostamos em que os nossos empregados estejam tão protegidos quanto qualquer outro empregado de qualquer outra categoria. A Ana falou sobre essa situação de acidentes, tal. Acontecem acidentes, sim. Na área de terceirização acontece, na área de indústria acontece, construção civil e assim por diante. E não tem os dados que ela tem com relação à magnitude dessas situações. Entretanto, existe uma legislação que tem que ser adotada por todas as empresas com relação a normas regulamentadoras de segurança, na legislação trabalhista, e nós tentamos, lá no sindicato, indicar às empresas que são associadas e filiadas que elas têm que observar a norma que está aí vigente.
Não existe uma lei específica para esse segmento, como disse a Valéria. Não existe mesmo. E ela, como juíza do trabalho, às vezes deve ficar numa situação difícil para analisar e julgar uma questão. Porque não existindo uma lei e um juiz tendo que analisar uma situação, vai buscar alguma necessidade na súmula, naquilo que ela pode se socorrer. Mas nós temos na nossa mente que nós temos que trabalhar a ideia da especialização. Eu acho que o nome terceirização, quando ocorreu lá na década de 90, não foi bem colocado. Então, soa como precarização. E hoje nós estamos buscando uma ideia de especialização. Trabalhar em cima daquilo que a gente pode ofertar para um tomador de serviços de forma especializada. Temos muito que aprender? Temos. 20 anos de um sindicato patronal é pouco. A terceirização em si já existe há muito mais tempo, como você falou, até mesmo da própria CLT. Mas nós temos que seguir esse caminho, porque se estamos hoje nesse debate é porque é relevante essa matéria. Que eu tenho, aliás, participado de outros eventos, também discutindo a terceirização, se é boa, se não é boa, em alguns aspectos é positiva, em outros aspectos não é. Tenho que reconhecer também que dentro de todo o arcabouço de empresas que nós temos empresas que cumprem a legislação ou tentam cumprir a legislação, outras que nem tanto. Mas isso não existe só no meu segmento, existem vários segmentos. Deixa eu colocar o Barba na conversa. Barba, como é que você vê a terceirização? Em que pé estamos em relação a essa questão? Primeiro temos que ver a origem, né? O nascedouro de toda essa situação da terceirização. Mais uma vez vem à tona o discurso do custo Brasil. Com a abertura do governo Collor, feito de maneira escancarada, as empresas que estavam aqui posicionadas num sistema protecionista, então não precisava fazer tantos investimentos tecnológicos, quando o Collor abre o país... Tinha menos competição. Menos competição. Então, a terceirização ela vem em nome da competitividade, em nome de baixar custos de produção, ou de serviços, né? De outros serviços. E ela não vem naquela relação de modernizar as relações de trabalho. Ela vem com uma atividade que o setor empresarial quer implantar em qualquer segmento, inclusive no serviço público, que é uma das nossas grandes brigas, porque o projeto do Sandro Mabel trata exatamente de terceirização de qualquer atividade, do 4330, né? O PL dele, que é o 4330, se não me engano, é isso mesmo, 4330 de 2004. Sandro Mabel, deputado, projeto de lei 4330. Que propõe terceirizar qualquer tipo de atividade, né? Então você tinha algumas regras, mesmo nas convenções coletivas no setor privado, que tinha as atividades que você poderia discutir. Mas qual é a grande contradição disso? Que não existe correlação de força na negociação de qualquer processo de terceirização. Se o sindicato está organizado, consegue se organizar, ele consegue fazer um contraponto e até discutir e negociar. Como nós sabemos que hoje a correlação de força é muito maior do empresário, seja no sistema financeiro, seja nos meios da indústria ou outros setores, serviços. Quais são os setores que mais terceirizam? Hoje é difícil dizer quais, né? Por exemplo, no setor metalúrgico teve muita atividades que foi terceirizadas, teve outras coisas que vêm nesse meio, além da terceirização teve robotização, mecanização, automação, novas formas de gestão do trabalho, né, em ilhas de produção, né, em novos layouts, quer dizer, você constrói uma série de arcabouço no mundo do trabalho em nome da competitividade, em nome da produtividade, que nós não somos contrários à questão da empresa melhorar sua competitividade, melhorar sua produtividade. Nós somos contrários à maneira como as empresas querem fazer e à maneira como propõe o projeto Sandro Mabel. Aliás, eu peguei a fala da Ana, nós temos lá a Carta das Centrais Sindicais, que exatamente tenta discutir, ela se posiciona contra o projeto do Sandro Mabel e tenta discutir uma alternativa. Nós temos experiências, não sei se no setor bancário tem, Ana, mas nós temos experiência nos metalúrgicos do ABC, onde houve terceirização negociada e discutida com o sindicato. Qual o grande problema da terceirização? A empresa tomadora, ela vai lá e contrata uma prestadora de serviço, a prestadora de serviço acaba indo embora, não pagando os trabalhadores, não fiscaliza se ela recolhe todos os encargos sociais, todos os tributos,
e muitas vezes os trabalhadores acabam sem receber nada, né? Aliás, o cara pode ser preso porque se não estiver pagando pensão alimentícia, né? Mas o prestador de serviço que foi contratado pela tomadora, né, acaba não respondendo criminalmente ou acaba sendo preso, né? Agora o cidadão pode ser preso. Agora, quando você equilibra a correlação de força entre os trabalhadores e entre os sindicatos, centrais sindicais e o setor patronal, você pode ter negociações. Ou seja, você pode fazer uma terceirização que não produza esse tipo de desvirtuamento, que você está falando de desvirtuamento. Desvirtuar essas relações do trabalho. Então é possível você fazer algum tipo de negociação. Nós fizemos na Ford algumas negociações que passou por um processo de investimento, a contrapartida era investimento, colocar a planta de São Bernardo dentro da estratégia global de produção da Ford Mundial, passou por um processo de desterceirização e também terceirização de algumas atividades. Só que as empresas que têm que ser contratadas para prestar o serviço, elas têm que primeiro comprovar mês a mês o recolhimento de todos os encargos. Segundo, tem negociação com o sindicato. Terceiro, os trabalhadores têm direito a se organizar. Tem que ter garantia de direitos preservados. Eu preciso fazer um intervalo e a gente já volta para continuar essa discussão. O programa de hoje fala sobre os processos de terceirização do trabalho no Brasil. Melhor e Mais Justo, você já sabe, está sendo transmitido ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM. A tramitação no Congresso Nacional do projeto de lei 4330, ao qual o Barba fez referência, que é de 2004, propõe a regulamentação da terceirização, tem reacendido a discussão sobre o assunto nas centrais sindicais. No ano em que a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, completa 70 anos, como eu tinha referido, o que significaria a aprovação desse projeto como ele está? Na verdade, a gente tem, né, o governo se comprometeu a dar um prazo até junho para que as centrais sindicais, os sindicatos pudessem se posicionar para voltar a essa discussão. É isso, né? Doutora Valéria. Então, na realidade, a grande preocupação é a responsabilidade, né, da tomadora e da fornecedora da mão de obra. Isso tem que ficar muito bem delimitado para que a gente possa, amanhã ou depois, em eventuais intervenções do Poder Judiciário, estabelecer exatamente a responsabilidade de cada uma. Porque atualmente o que nós temos são inúmeras ações, inclusive tem os dados estatísticos aqui divulgados, que em âmbito nacional há mais de 187 mil reclamações, onde o objeto é exatamente a terceirização, né? De forma fraudulenta, às vezes, outras vezes não. TST aguarda julgamento mais de 20 mil ações, cujo objeto trata exatamente sobre a terceirização. Então, a delimitação da responsabilidade é de extrema importância. Outra questão que deve ser discutida entre as centrais e o clamor, né, público diz respeito à equidade salarial entre o trabalhador, das tomadoras e das fornecedoras da mão de obra. O trabalhador direto e o terceirizado. Exatamente, porque muitas vezes estão ali dentro das mesmas condições, dentro das mesmas, né, dentro da mesma realidade, e existe essa divergência salarial. Ou seja, muitas vezes trabalhadores são contratados para fazer de forma direta ou terceirizada para fazer a mesma função com salários diferentes. Isso acontece. Exatamente. Então, é uma preocupação a ser discutida perante a sociedade. Outro elemento, além além da responsabilidade, da equidade salarial, a outra preocupação existente é com relação à representatividade sindical, né? Porque fatalmente haverá uma pulverização, uma dificuldade da representação desses trabalhadores, porque eles vão estar dentro de diversos segmentos da sociedade, de diversos segmentos econômicos, e vão ter uma representação não tão próxima à realidade deles, na medida em que os trabalhadores representados pelos sindicatos dos prestadores de serviço vão ter uma representatividade que, na realidade, não atende exatamente a vivência, a singularidade das atividades ali exercidas, né? Então, são essas preocupações. Atualmente, nós temos muitas ações, realmente. As dificuldades enfrentadas são com relação a créditos trabalhistas de natureza alimentar, verbas rescisórias impagas, a falta de idoneidade financeira e econômica
das empresas intermediadoras aí da mão de obra, que fecham as portas, não pagam os direitos e os trabalhadores Agora, adentram Valéria, à justiça pedindo, né, socorro. tem sido comum, a gente lê na mídia, a gente ouve nos meios sindicais, é muito comum que, do ponto de vista do judiciário, o tomador de serviço, ele tenha uma responsabilidade conexa, ele seja uma Subsidiária, na subsidiária. Explica isso, como que isso funciona? Quer dizer, ele contrata uma empresa que terceiriza, ele terceiriza o trabalho para uma empresa. Se aquela empresa não cumprir com as suas obrigações com os funcionários, a empresa tomadora tem algum vínculo de responsabilidade com aquele trabalhador terceirizado? Exatamente. Essa questão é uma construção realmente doutrinária e jurisprudencial, haja vista que não há disciplinação legal, né? Enfática, né? Então, diante disso, foi feita essa evolução. O que acontece? O trabalhador presta serviços para a tomadora. A fornecedora não quita os direitos trabalhistas. Então, verbas decisórias, muitas vezes, né? O que acontece, na realidade, ele busca a prestação jurisdicional para ter as suas garantias preservadas e não há patrimônio que garanta aquilo. Exaurido o patrimônio do tomador, do fornecedor da mão de obra, desculpe, passa-se então a perseguir o patrimônio do tomador. Ele responde subsidiariamente, mas somente na exaustão, né, da possibilidade de garantias perante o fornecedor da mão de obra. Aí passamos, então, em busca do patrimônio do tomador, uma vez que o crédito trabalhista está vinculado ao patrimônio, né? Reinaldo, deixa eu botar o Reinaldo na conversa. Reinaldo, quer dizer, você no primeiro bloco dizia, as empresas que terceirizam serviços, elas admitem que há problemas, que é preciso avançar e etc. Inclusive avançar em termos, pelo que eu entendi, de uma mudança de modelo. Sair de um modelo de terceirização pura e simples, aquele que, segundo o Barba e a própria Ana, de certa maneira desvirtuam a ideia de terceirização, para uma ideia que você chamou de especialização, né? Uma mão de obra especializada que, portanto, a tomadora não deveria ou não ter interesse em desenvolver, ela contrata uma expertise, né, uma especialidade para dar conta de ali um certo tipo de trabalho. Não todo o trabalho que ela faz, mas um certo tipo de trabalho. É por aí mesmo? E como é que a gente poderia ir na direção, então, de corrigir esses defeitos que, por exemplo, Valéria aponta nas muitas ações que chegam ao judiciário, dando conta de problemas na relação entre trabalhadores e intermediários, né, empresas que tomam o contrato de terceirização, trabalhadores, tomadoras e terceirizadoras, enfim. Existem alguns dados que foram levantados pelo sindicato que podem explicar ou esclarecer essa circunstância de um volume tão grande de ações no judiciário trabalhista. A doutora Valéria deve estar julgando um monte de processo com esse tipo de matéria e tal. A terceirização cresceu muito no Brasil. Hoje, pelos estudos, nós temos aí contratados, empregados terceirizados na ordem de 8 milhões de pessoas. 8 milhões de pessoas, evidentemente, nem todas estão contentes e algumas vão à Justiça do Trabalho buscar os seus direitos. Algumas empresas também falham na sua obrigação de pagar ou de oferir o que é direito do trabalhador. E essas, obviamente, vão ser penalizadas quando o judiciário tiver que enfrentar aquela situação fática. Como é um crescente e como nós não temos uma legislação e o projeto de lei 4330 ainda está parado, você entra aí numa seara de insegurança jurídica, até mesmo das próprias empresas que hoje estão no mercado. Porque hoje você tem o tomador como a fonte mais forte na relação, porque ele é que paga a empresa. Você tem a Justiça do Trabalho sem uma lei para poder nortear a decisão. Então, obviamente, que a Justiça vai sempre buscar no tomador aquela figura do responsável subsidiário ou solidário daquela matéria. Vai ficar junto com a empresa que presta serviço. Até para ter uma segurança para o trabalhador que, eventualmente, se ganhar a demanda, precisa receber alguma coisa. Do outro lado, você tem o salário que vocês estão falando. Pelos nossos estudos aqui, em 2012, a média salarial do trabalhador brasileiro era de R$ 1.700. No nosso segmento, no setor de serviços, a média foi de R$ 1.802.
Não vou dizer para vocês, e não vou ser hipócrita de dizer que está uma maravilha. Podemos avançar, podemos até buscar essa ideia do Barba de que há necessidade de se aproximar mais do tomador, como a doutora Valéria falou, a experiência do tomador. Mas nós também queremos nos destacar como empresas que sabem caminhar com as suas próprias pernas. Eu não posso ficar sempre olhando para o tomador, senão eu vou deixar de ser um prestador de serviço chamado terceirizado, mas hoje especializado, para ser um serviço temporário, que é uma outra característica, existe legislação, a Lei 6.019 para temporário, mas não é o caso do debate hoje. Então, a sociedade exige um modelo moderno, mas nós não temos sequer a base para modernizar isso, que é uma legislação. Então, nós ficamos aí dentro de Então vamos voltar um pouco à questão da legislação. Ana e Bárbara, vocês tocaram nesse assunto. A APL, o projeto de lei que está tramitando no Congresso, proposto pelo deputado Sandro Mabel, quais são os pontos polêmicos ali? O que as centrais sindicais, os sindicatos dos trabalhadores rejeitam ali? Rejeitam o projeto em totum, em geral, ou rejeitam determinados aspectos? E qual é a alternativa? Então, qual é a alternativa para regulamentar esse tipo de setor, Ana? Bom, em primeiro lugar, acho que é bom deixar bem claro uma questão. O projeto em torno da terceirização, ele gera muita polêmica, né? É uma matéria bem controversa. Para você ter ideia, o PL do Mabel, o 4330, ele tem apensado mais de 120 emendas, para você ter ideia. A questão é a seguinte, das emendas, a gente foi dar uma olhada, foi dar uma analisada, e nas emendas, a maior parte delas, inclusive, são emendas que tentam preservar e resgatar direitos dos trabalhadores, né? Algumas, num outro sentido, já num sentido muito reforçando o que o próprio projeto já diz. O projeto, para nós, né, acho que o que ele tem de maior, quais são os principais problemas do projeto? Primeiro que ele tem um cunho extremamente patronal, né? Ele quer resguardar todos os direitos jurídicos patronais. Como tem muita ação, como a própria juíza comentou, as ações elas estão pipocando cada vez mais, porque há muita fraude, há muita irregularidade, há muita injustiça, há muito problema. É óbvio que os trabalhadores, conforme o tempo passa, inclusive, eles vão cada vez mais percebendo que podem ir atrás dos seus direitos. Enfim, então, o projeto quer dar conta disso, o projeto quer resolver uma demanda patronal. Isso está muito claro, é só ler lá que a gente vai perceber. Então, o que ele tem de nevrálgico? Ele diz o seguinte, vai poder terceirizar toda e qualquer atividade. Isso é o que está colocado lá. Hoje a gente tem uma certa trava. Que seriam né? Como só a juíza as atividades fins explicou para nós aqui. A gente não tem lei, mas a gente tem o enunciado. E o enunciado é uma referência forte. Ele diz assim, pode terceirizar as atividades meio, sendo elas limpeza, segurança, manutenção, né? E alguma outra lá que seja técnica, né? Assim, uma questão assim. Enfim, então, primeira questão, pode terceirizar, todas as atividades podem ser terceirizadas em qualquer empresa. O projeto também, ele acaba com qualquer perspectiva de responsabilidade solidária, que para nós também é nevrálgico, porque significa dizer que se a tomadora, se a grande empresa, porque quem mais terceiriza, inclusive, não é a pequena empresa. Não é o pequeno empresário, são os grandes empresários. E eles querem se eximir dessa responsabilidade, porque quando a empresa contratada quebra, e ela explicou que depois de tudo exaurido, vai se buscar a tomadora principal, né? A que ficou com o serviço, a que lucrou com o serviço, e aí isso leva anos, né? Os trabalhadores morrem, inclusive, nesse percurso, né? E ficam sem seus direitos. Então, essa questão da responsabilidade solidária também ficaria enterrada no projeto do Mabel. Também fica perdida qualquer noção de representação, porque representação não é um assunto menor. No Brasil, onde nós vivemos anos de escravidão, no Brasil onde a gente tem um trabalho informal muito alto, né? No Brasil onde a gente ainda tem muita desigualdade, ter sindicatos fortes é fortalecer a democracia, é fortalecer o direito do trabalho. E significa que a terceirização, ela pulveriza isso totalmente. Eu vou dar um exemplo do setor que eu trabalho. Um banco pode terceirizar um serviço para uma empresa qualquer e essa empresa se vincula ao SINDPD.
O mesmo serviço, o mesmo que é o serviço. SINDPD? É o Sindicato dos Processamentos de Dados, né? Vinculado à TI. O mesmo serviço, hein? Veja bem, eu estou falando do mesmo serviço. Imagine um serviço de processamento de cheques dos caixas eletrônicos. O mesmo serviço pode parar no comércio. O mesmo serviço pode parar no sindicatão, que é aquele sindicato já mais genérico, né? Então, tem o sindicato do comércio, tem o sindicatão, tem o SINDPT. Então, quer dizer que os trabalhadores não sabem quem é o sindicato que os representa, porque você perde a noção de categoria profissional, você perde a identidade do grupo. Deixa eu ouvir o Barba ainda nesse bloco. Barba, quais são os grandes problemas da PL do Mabel? São esses que a Ana apontou? O projeto inteiro. O projeto inteiro, O projeto inteiro. em bloco. É exatamente isso que a Ana falou. O projeto ele tem uma visão visão patronal. Ele não tem uma visão de regular as relações de trabalho. Ele não tem uma visão da responsabilidade solidária que existe hoje, porque hoje não existe a responsabilidade subsidiária, mas existe a responsabilidade solidária, né? É o inverso. Hoje é o inverso, né? Subsidiária não existe a solidariedade. Dá só um exemplo aqui. O parágrafo 2º do projeto que diz: não se configura vínculo empregatício entre empresa contratante, que no caso é a tomadora aqui, e os trabalhadores ou sócios das empresas prestadoras de serviço, qualquer que seja o seu ramo. Quer dizer, uma empresa frauda, vai prestar um serviço para qualquer empresa, ou para um banco, vai lá, frauda todos os direitos dos trabalhadores, não paga nada, vai embora e a conta fica para os trabalhadores, não tem jeito. Então, a nossa preocupação, assim, quando as centrais apresentou uma carta, e hoje existe, Ana e Valéria, um projeto do Arthur Maia pedindo para ser o substitutivo do Sandro Mabel, que é igual ou pior. É pior até. Porque não vem um projeto dizendo o seguinte: olha, não pode ter tanta diferença salarial, o mesmo espaço onde está sendo prestado o serviço, os trabalhadores têm direito ao mesmo restaurante da empresa tomadora, né? Vestiário, segurança do trabalho, as condições de trabalho, ritmo de trabalho, sabe? A representatividade sindical, quer dizer, você pega dentro de uma montadora hoje, estou usando mais meu setor que eu conheço um pouco mais, dentro de uma Volkswagen, por exemplo, tem lá hoje mais ou menos algo em torno de 30 sindicatos. Então, nós não temos no Brasil aquela coisa da categoria do sindicato, da categoria preponderante. Se a gente tivesse isso, seria talvez até mais fácil de fazer as negociações. Porque o trabalhador faria a opção de qual sindicato ele gostaria que fosse o seu representante. Agora, você acha que todos os sindicatos que estão dentro da Volkswagen conseguem entrar na Volkswagen para dialogar com os trabalhadores? Consegue representar os trabalhadores? Não consegue. Quem consegue dialogar lá dentro é os sindicatos metalúrgicos do ABC, que vai a partir da sua organização local do trabalho. Que é forte, né? Historicamente. Que é a nossa forte história com essa relação das organizações local do trabalho, exatamente para você conferir se o direito, né? Conferir e aferir se os direitos dos trabalhadores estão sendo respeitados. Protegidos. Eu preciso fazer mais então, um rápido intervalo e a gente já volta. Hoje, o Melhor e Mais Justo discute como evitar os impactos negativos da terceirização. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM. A terceirização dissipa a organização das classes trabalhadoras, como foi falado aqui no segundo bloco, queria falar um pouco mais disso. Se, por um lado, as centrais sindicais têm conseguido espaço para dialogar com o governo, por outro lado, como é que são as relações dos sindicatos com as terceirizadas, com as empresas que terceirizam? Quer dizer, os sindicatos conseguem conversar com essas empresas e conseguem organizar essa categoria, Barba? Então, veja bem, Tuto, dentro de uma base sindical onde o sindicato está muito bem organizado, você consegue fazer algum tipo de atuação junto a essas empresas. Tenho certeza que os bancários de São Paulo conseguem fazer isso. Os metalúrgicos do ABC conseguem fazer isso. Dentro das montadoras, dentro das empresas médias, que o nosso modelo de organização sindical nos permite. Mas veja bem, hoje os trabalhadores já são vítimas de 2 processos. Qual que é o processo? Um é o processo da terceirização. O outro é o processo da própria competição dentro da mesma empresa. Porque uma empresa, não sei se com os bancos acontece isso, mas uma empresa igual uma montadora, ela vem e se instala no ABC. Então o padrão de salário no ABC é de uma maneira. Ela se instala no interior do Brasil, né?
numa cidade no Nordeste ou no Sul, o salário é totalmente diferente. Já tem uma competitividade entre si nas empresas. Empresa que produz o mesmo tipo de produto, automóvel, caminhões. Isso ocorre na empresa que eu trabalho, a Ford, por exemplo. Os trabalhadores na Ford aqui no estado de São Paulo, no ABC, em Taubaté, o salário é igual, mas na Bahia é diferente. Os trabalhadores da Bahia ganham menos que os trabalhadores do ABC. Então, quer dizer, já é um problema. Aí vem mais o advento da terceirização. E o projeto do Sandro Mabel e também o do Arthur Maia, eles escancaram de vez, porque pode tudo. Pode tudo. Quer dizer, uma empresa montadora pode botar a marca e contratar todos os prestadores de serviço para fazer ela manter aliás, só a qualidade da marca. Eventualmente, uma empresa que terceirizou um serviço pode também quarteirizar? Pode quarteirizar. Pode quarteirizar. O projeto prevê então, isso. o modelo, esse modelo da terceirização, ele é um modelo que ele não vem para, em alguns setores, nós não vamos exigir que um banco, por exemplo, faça a refeição. Não é tarefa do banco fazer isso. Nós não vamos exigir que uma montadora faça alimentação. Ok? Então, tem setores que é possível você discutir, são possíveis possível discutir terceirizar. e negociar. Mas mesmo havendo essa negociação tem que garantir uma coisa chamada de contrato social, de código de conduta, código social, tem que chamar de alguma coisa. Tem que ter alguma coisa que regulamente isso, e aquelas empresas realmente elas têm que ter uma prestação de contas. Ô, Barba, no intervalo, né, recolhimento de todos os seus encargos. A Ana estava dizendo no intervalo que as centrais, os sindicatos têm proposta. Eu queria ouvi-la também, até para a gente poder distribuir o tempo aqui. Ok, doutor. Olha, o que aconteceu foi uma coisa interessante, que você sabe que as centrais nem sempre pensam completamente igual. Mas foi feito um esforço no sentido de entender a relevância do tema da terceirização. E em 2010, no final de 2010, juntamente com o Ministério do Trabalho e Emprego, que também é mais relevante ainda, tá certo? A gente teve, né, o governo participando dessa discussão, um agente importantíssimo na cena nacional, e as centrais sindicais construíram um projeto de lei. Esse projeto de lei é o projeto de lei que agora a CUT, junto com as outras centrais, vai retomar nessa reunião que vai acontecer com o governo no dia 11. 11 de junho. 11 de junho, próximo. Exatamente. E essa é uma reunião que a gente, né, tem uma expectativa, porque como a gente dizia, abrir aqui o bloco, né, o projeto do Sandro Mabel já está na CCJ em caráter terminativo para votação. O que para nós significa uma ameaça, o que para nós, né, é de mau grado, vamos dizer assim. Então, o projeto, ele é interessante porque ele tem alguns pilares, né? Qual que é um pilar muito claro do projeto? Se for terceirizar, né, os direitos da categoria preponderante têm que ser preservados. Então, por exemplo, entra o salário, né, que é mais estruturante do que na vida do trabalhador do que o salário. Se não é para precarizar a vida do trabalhador, então que se pague o mesmo salário da tomadora. Então, os salários, os benefícios, como o Barba dizia, é importante você garantir que o transporte, que a alimentação, que usar, né, o ambulatório, essas coisas que são estruturantes também no cotidiano do trabalho, também sejam preservadas. E que a jornada também seja preservada a exemplo do que se faz com os empregados da tomadora. Porque assim, você promove a igualdade entre os trabalhadores. Porque é exatamente isso que nós denunciamos no projeto, o caráter desigual Agora, e precarizante que ele tem. Ana e Reinaldo, para que todos falem, mas no caso de funções e trabalhadores que a empresa que está tomadora não tem, porque uma coisa, quando a gente tem um parâmetro, olha, eu tenho um determinado tipo de profissional e terceirizo uma parte e digo, tem que ser igual o salário, tem que ser igual o benefício. E quando eu não tenho esse profissional e estou contratando uma outra categoria? Por exemplo, vou imaginar, eu não faço alimentação, eu faço automóveis. Então, eu não tenho uma carreira para nutricionista, para cozinheiro, eu contrato esse... Qual é o parâmetro salarial entre o cozinheiro e o torneiro mecânico? Não há parâmetro. Sim, mas vejam bem, há alguns anos atrás, esses trabalhadores todos estavam inseridos no mesmo grupo. E é lógico que você tem escalas. Uma faxineira, né? Todo mundo vai seguir uma escala, é nesse sentido, né? Agora, o que a gente entende é que esses trabalhadores, esse perfil de trabalhadores já está preservado pelo que o enunciado diz. Algumas carreiras, algumas funções já estão permitidas pelo enunciado que podem ser terceirizadas. E nesse sentido, não estaria o nosso maior problema. O que a gente acredita é que esses trabalhadores também são vulneráveis, porque o pessoal da vigilância, o pessoal da limpeza está submetido a isso que a gente falou agora há pouco. A empresa quebra, foge,
pode, né? Então, isso precisa melhorar, isso a gente entende que precisa melhorar. Agora, quando nós dissemos que está no projeto de lei das centrais, não a terceirização das atividades fim, nós estamos querendo dizer o seguinte, que existem atividades que são permanentes e que são estruturantes do negócio. Então, por exemplo, você não pode repassar uma atividade que você sabe que ela é necessária, que ela está, vamos supor, que ela está no âmbito da produção, que ela está naquele circuito para que a tarefa aconteça, para que o produto se realize no final, o serviço se realize no final. A razão de ser daquela empresa. É uma atividade permanente, porque o conceito só de especializada, até ia comentar isso, ele gera um pouco de confusão, porque tudo pode ser especializado. A limpeza é especializada. Reinaldo, vamos para rodar a conversa. Alguém para fazer a limpeza tem que saber o produto certo, tempo certo, como é que faz. Tudo pode ser especializado. A questão é que as empresas estão usando esse artifício do especializado para jogar tudo, como tudo pode ser terceirizado. E ficar o melhor dos mundos, né? Que é uma empresa sem trabalhadores, né? Sem ter a responsabilidade dos trabalhadores. Reinaldo. Então, nós temos que aproveitar. E só uma coisa, entrou aqui uma pergunta do nosso internauta, Ayrton Lemos, de Porto Alegre. Ele pergunta o seguinte, faz uma referência à fala do Barba, diz, isso que o diretor do sindicato dos metalúrgicos, o Barba, fala, é evidente que vai acontecer. Numa terceirização em que uma empresa tem várias categorias, fica muito difícil o sindicato de uma determinada categoria, representar, prestar assistência a todos os trabalhadores e também aos seus próprios associados. Ele reforça aqui o argumento do Barba. Reinaldo. Perfeito. Nesse cenário que a gente está debatendo aqui nessa mesa, fica evidente que algumas coisas já estão se consolidando. A própria súmula 331 se preocupa quando ela diz não forma vínculo com o tomador, o asseio, conservação e a vigilância. Por quê? Já encontrou ali um veio da especialização. Como o Barba falou, refeição é um tipo de especialização que eu não preciso ter numa Ford, onde ele trabalha, por exemplo. Então você já buscou um veio já para este movimento da especialização. Ter na fábrica a refeição. Sim. Porque não é atividade fim da empresa fazer refeição. Exatamente. Então já existe ali uma especialização, a refeição, o asseio e conservação, a vigilância. E outros poderão vir a surgir durante o debate. Não estou aqui enaltecendo o projeto de lei do deputado do A, B ou C. Eu acho que isso depende muito de muita conversa, debate, visão de empresário, visão de empregado, porque uma lei tem que contemplar o equilíbrio justo entre as partes. Também você não pode fazer uma lei só para uma parte, né? Senão o próprio judiciário depois vai julgar como? Só um tem direito, o outro não tem. A obrigação decorre só de um. Mas nós temos que verificar o seguinte, terceirização ou especialização, ou o nome que nós dermos aqui nessa mesa, é uma realidade. Já está impregnada, vamos dizer assim, no nosso mundo jurídico trabalhista. Os sindicatos se organizam. Eu sou advogado de um sindicato patronal que tem 20 anos organizado, que hoje em dia pensa até em trabalhar em setorização para melhor atender os anseios dos empresários em cada setor. Existe sindicato de trabalhadores também, com a mesma idade do sindicato das empresas, com 20, 21 anos de idade e tal. Tem muito a aprender, mas são representativos. Lógico, não são tão representativos como os bancários, como os metalúrgicos, que têm uma história já mais antiga, lutas históricas que nós conhecemos e respeitamos também. Mas acreditamos que esse sindicato também, tendo como paradigma esses outros, vai utilizar a sua força dentro daquilo que lhe compete e que o direito lhe permite a utilizar num determinado momento. Nós não podemos esquecer que nós temos a fiscalização do Ministério do Trabalho, que também tem que ser levada a efeito, porque não adianta você colocar uma lei em prática se você não tem quem fiscalize a efetiva observância daquela lei. Nós temos o Ministério Público do Trabalho, que é aquele que tem o dever de zelar pela lei, e temos a Justiça do Trabalho, que analisa e julga. Então, veja bem, dentro de toda essa esfera, você tem uma estrutura do governo que tem que fazer com que a terceirização seja fiscalizada. Eu não estou aqui dizendo, vamos criar um modelo de terceirização ou especialização sem nenhum tipo de fiscalização. Então, doutora Valéria, tanto o Barba quanto a Ana disseram, uma das questões é a regulamentação, né?
parece central. É uma questão central porque nos falta um marco regulatório, inclusive jurídico, adequado, né, e que preserve conquistas trabalhistas, direitos sociais, as duras penas conquistadas nesse país, inclusive no mundo do trabalho, não só, mas também no mundo do trabalho. O marco regulatório é um imperativo para essa discussão? Eu acho que a súmula, ela disciplina e eu acredito que a evolução seria ampliar o que já tem de mínimo garantido para a própria súmula, né? Então, eu acho que a tendência e a discussão deveria ser nesse sentido, de ampliação de direitos, de abrangência e não de redução daquilo que já está sagrado ali como mínimo, né? O judiciário entendeu aquilo como mínimo, como norte. Então, eu acho que a tendência e a luta deve ser nesse sentido, de ampliação de direitos. Barba, marco regulatório e que mais? O marco regulatório ele só vai ser avançado quando ele for contratado entre as partes interessadas. Essa é a história do mundo, da organização, da civilização, é isso. Quando você elabora um contrato social, você vai... O pessoal terceirizado ainda não está muito frágil para se autorrepresentar? Como é que a gente vai fazer isso? Hoje, quando eu disse da categoria preponderante, tem países, né, que em qualquer atividade que você for trabalhar, prevalece a categoria, o sindicato que representa é a categoria preponderante. Então, os trabalhadores fazem essa opção, é o que diz a Convenção 87 da OIT, liberdade e autonomia sindical. Né? Eu me organizo, né, no sindicato que melhor representa aquela categoria naquele momento. Então, essa é uma questão. A outra questão, eu não conheço nenhuma terceirização que foi feita que mantivesse o mesmo salário. Sempre foi para reduzir salário. Nós fizemos uma única experiência na Ford uma vez, quando negociamos uma terceirização da casa de tintas. E foi terceirizado, os trabalhadores ficou ganhando o mesmo salário, e sendo representado pelos químicos do ABC. Até isso nós fizemos um acordo. Lá na frente a empresa viu que não compensava, porque ela terceirizou pelo mesmo salário e fez o quê? Desterceirizou a atividade. Porque o fim da terceirização é exatamente para reduzir salário. Exatamente para isso. Não é só para a empresa. Ela não vai fazer o seguinte, eu terceirizo com o mesmo salário se o trabalhador ganha R$2.000 e elevo os que permaneceram na empresa principal, na tomadora, para um outro nível de salário para ficar diferente. Que talvez fosse uma forma de você fazer, para falar que não reduziu o salário. Acabar reduzindo porque você congelou um. Então, não conheço experiência nenhuma de terceirização que tenha sido para manter o mesmo salário igual. Se para manter o mesmo salário, né, a única coisa que diferenciaria seria, bom, eu não sou especialista nisso, então eu estou terceirizando por conta disso. Mas é histórico no Brasil e no mundo, todas as terceirizações foram feitas para reduzir salário. O que talvez você consiga, num processo de negociação, é negociar com os trabalhadores daquela atividade que está sendo terceirizada, seja realocado para um outro processo dentro da fábrica. Isso aconteceu na Alemanha, quando se implantava automação ou a robotização de um determinado setor, os trabalhadores eram realocados para um outro setor e tinha um período para se formar para aquela nova função. Certo? Então, hoje não é isso que acontece no Brasil. Onde o sindicato está organizado, acontece. Na Ford, a guarda da Ford, da principal dentro da planta, era da Ford. Nós negociamos, então a atividade dos guardas foi terceirizado e os guardas foi realocado para um outro posto de serviço dentro da fábrica. Desculpa, eu tenho que encerrar, o nosso tempo acabou, agradeço muitíssimo a presença de vocês. Quero informar, a gente esqueceu de dar o site da CUT, onde tem esse documento, que é www.cut.org.br, você pode ler esse material, caso te interesse. Agradeço muito aos nossos convidados e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que a gente já fez por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/RedeTVT, pelo Twitter, @RedeTVT e pelo canal 13 da NET. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.